Vamos ficar de pé para a leitura da palavra. Esse texto foi que o Espírito Santo colocou no coração do bispo André Novaes, que será o pregador de hoje de manhã, e está em Apocalipse 4, 3, nós vamos ler a partir do versículo 14. Carta à igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te de minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que, de mim, compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifestada a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepender-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça, e o que o Espírito diz às igrejas. Eu queria que todos nós repetimos, que está sendo projetado também no telão, os versículos 20, 21 e 22, todos juntos. Vamos lá então. Eis que a porta e bato, e se alguém ouvir minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouvimos a palavra do Senhor, damos graças a Deus. Vamos agora ainda em pé, esperar cantar o louvor dominical e aguardar que o nosso bispo Dom André Novaes chegue até o púlpito, ainda em pé. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada transe sem falhar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar.
estão firmados no Senhor. Podem sentar-se. Nesta manhã, como vemos no boletim, o pregador seria o bispo Schuller. Ele teve uma pequena indisposição, nada sério, e acharam bem os médicos que ele não ficasse aqui em pé, seria desgastante para ele, e preferiram que ele repousasse um pouco. Mas nós estamos aqui. O Senhor, Ele vai falar ao nosso coração. Nós temos absoluta certeza que a palavra do Senhor, ela é viva, eficaz, tem poder para transformar vidas. E é o que o Senhor vai fazer nesta manhã, para a glória exclusiva dEle. Vamos curvar nossa cabeça, fechar os olhos, ter um momento de oração na presença de Deus. Eterno e amado Deus, nós te pedimos, Senhor, clamamos a Ti, para que Tu assumas o controle de tudo que será feito a partir de agora, que toda palavra, todo pensamento, todo coração estejam cativos de Ti. Que as palavras ditas desse púlpito, elas caiam no fundo do nosso coração, ali germinem, cresçam e produzam frutos agradáveis a Ti. Que sejam palavras eternas para vidas igualmente eternas. Fala, Senhor, nosso Deus, que os Teus servos, que Tu chamas de amigos, querem Te ouvir. Nós oramos assim, em nome e para a glória exclusiva do Teu Filho Pai, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Eu li, algum tempo atrás, a história de uma estação de salvamento existente na costa da Inglaterra, em que marinheiros se dedicavam a salvar vidas, a salvar sobreviventes de naufrágios. A estação era composta apenas por uma pequena casa de madeira e tinha à sua disposição um único bote de salvamento. Com o passar do tempo, as pessoas que haviam sido salvas, resgatadas, em razão do trabalho dessa estação, resolveram se unir e criar uma associação de apoio à estação de salvamento. Em consequência disso, no lugar onde havia uma modesta casa, uma modesta construção de madeira, alguns anos depois, tinham construído um sofisticado centro de convivência. O lugar ficou tão agradável que os marinheiros foram perdendo, pouco a pouco, o interesse por salvar pessoas no mar e resolveram terceirizar os serviços de salvamento. Mais tarde, para evitar a deterioração do local, da estação, pelo uso das pessoas resgatadas, resolveram transferir o setor de salvamento para outro local. Hoje, essa estação de salvamento, ela se transformou num clube de marinheiros. E a maioria das vítimas de naufrágios ocorridos naquela área morrem por falta de marinheiros dispostos a salvá-las. Vemos algo semelhante nas igrejas hoje. Igrejas são agências do reino de Deus. A missão da igreja primordial é salvar vidas. Entretanto, muitas têm se tornado mornas, não cumprindo o papel que elas têm. E esse foi o caso da igreja de Laodiceia. Vocês acabaram de ouvir a leitura a respeito dessa igreja. Laodiceia era uma das cidades mais ricas da Ásia Menor, a ponto de orgulhosamente ter se recusado a receber ajuda do Império Romano, quando foi vítima de um terremoto devastador ocorrido no ano de
de 62 da era cristã, e essa cidade, que ficava no fértil vale do rio Lico, estava exatamente onde passavam 3 estradas importantes que promoviam um grande movimento no comércio local. Por isso, tornou-se um polo comercial e centro bancário dos mais importantes daquela época. Era conhecida por sua riqueza, inclusive derivada da produção do pó frígio, que era transformado num colírio muito especial, o que levou a cidade a se transformar no maior centro de medicina oftalmológica daquela época. Também era um centro de moda, em decorrência da produção de tecidos finos, sobretudo uma lã preta, muito famosa naquela época. Laodiceia ficava próxima a Hierápolis, uma cidade conhecida por suas termas de água quente, e ficava também perto de Colossos, cidade conhecida e famosa por sua água fria, sua água límpida, pura. Essas águas, a de Hierápolis, águas de Colossos, eram levadas a Laodiceia por meio de um aqueduto, e chegavam em Laodiceia nem frias nem quentes, mas mornas. O Senhor Jesus, na carta que ele escreve aos cristãos de Laodiceia, à igreja de Laodiceia, ele faz o diagnóstico do estado espiritual daquele povo, daquela igreja. Ele diz que está a ponto de vomitá-la, porque ela é espiritualmente morna. O Senhor Jesus, ele diz que o povo de Laodiceia, o povo cristão daquela cidade, além de infeliz, é miserável, pobre, cego e nu. Mas o Senhor, nosso Deus, o Senhor Jesus, ele não vê apenas igrejas. Ele não olha apenas para igrejas, ele sonda corações, ele sonda indivíduos, ele enxerga muito além dos aspectos exteriores, muito além da aparência de cada um de nós. O Senhor, ele vê o coração. As igrejas, elas são constituídas por pessoas, e as pessoas, em última análise, é que definem a vida espiritual das congregações. Você e eu devemos ler essa mensagem que Cristo escreveu à igreja de Laodiceia, essa carta, com muita atenção, buscando encarnar em nossas vidas as lições transmitidas por Cristo, aplicar às nossas vidas, examinando o nosso coração, para ver qual é o estado da nossa fé, qual é o estado da nossa caminhada cristã. A verdadeira bênção, ela começa, meu querido e minha querida, exatamente quando nós reconhecemos com honestidade quem somos e nos abrimos para receber de Deus exatamente aquilo que nós precisamos. Quais são efetivamente as nossas necessidades espirituais? Quais são, meu amado irmão, minha amada irmã, as suas necessidades espirituais? Em que áreas, ou em que área da sua vida você está precisando mudar? É exatamente para responder a essas questões que o Senhor quer falar aos nossos corações hoje. Quer falar ao seu coração, quer falar ao meu coração. Ele quer despertar em nós a consciência de como se encontra o nosso relacionamento com Ele, como verdadeiramente se encontra a nossa comunhão com Ele, qual é o estado da nossa fé. E o tema da mensagem do Senhor é os passos para restaurar o verdadeiro amor. Os passos para restaurar o verdadeiro amor. O primeiro passo para restaurar o verdadeiro amor é resgatar
o fervor da fé. Resgatar o fervor da fé. A vida cristã, ela tem 3 temperaturas espirituais possíveis. A primeira temperatura espiritual é um coração quente, um coração fervoroso, ardente por Deus. A segunda temperatura espiritual é um coração frio, insensível ao agir de Deus. E a terceira temperatura espiritual possível é um coração morno, aquele que causa náuseas em Deus. O cristianismo morno é um cristianismo acomodado. É um cristianismo indiferente ao agir de Deus, apático, alheio, inclusive, às suas reais necessidades. Quem é espiritualmente frio, pelo menos manifesta claramente essa sua falta de calor, ou até mesmo a sua hostilidade ao Evangelho. Mas quem é morno pode ter uma religiosidade suficiente que o faça crer que tudo vai bem, embora não demonstre zelo, não demonstre cuidado, não demonstre fervor pelas coisas de Deus. Deus deseja ver que nada tem prioridade na sua vida. Nada tem prioridade na minha vida mais do que um relacionamento verdadeiro com Ele, profundo com Ele. Os que querem se manter na sua zona de conforto, que querem se manter sem lutas, sem sacrifícios, sem batalhas, sem riscos, arriscam-se a perder inteiramente o seu relacionamento com Deus. Deus não quer nos ver em cima do muro, meu amado irmão, minha amada irmã, não. Ele não quer que nós adotemos uma postura de neutralidade diante dele, de forma nenhuma. Ou nós somos dele ou não somos. Entretanto, a igreja de Laodiceia era independente. Ela não dependia do Senhor. Ela queria andar com a sua própria força, por meio das suas próprias pernas. Ela demonstrava autossuficiência, era presunçosa, segura de si. No versículo 17 do capítulo 3 do livro de Apocalipse, sobre o qual nós estamos debruçados, meditando nesta manhã, a igreja diz, por meio do seu líder, não é? Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Tamanha era a autossuficiência daquela igreja. Isso mostra que essa igreja, a de Laodiceia, era indiferente ao Senhor. Não dava a Cristo o lugar de honra que Ele conquistou na cruz, o lugar que é dele por direito. Mas rejeitava Cristo com a sua atitude de independência, de autossuficiência. Nós perguntamos, será que uma igreja ou um membro dessa igreja pode continuar a existir espiritualmente sem a presença de Cristo na sua vida? Nós respondemos categoricamente que não. Isso não é possível. Enquanto alguém alimenta essa mornidão, essa atitude de indiferença em relação a Cristo, sua força espiritual vai definhando, vai minguando, se deteriorando e tende a se esgotar. Cristo nos convida hoje, meu querido e minha querida, a resgatar o fervor da nossa fé, entregando inteiramente o caminho da nossa vida a Ele, o controle da nossa existência nas mãos dEle. Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar de mim. Esse é o primeiro passo que nós devemos adotar para restaurar o verdadeiro amor, é resgatar o fervor da nossa fé. O segundo passo para restaurar
O verdadeiro amor é recobrar os valores perdidos. Recobrar os valores perdidos. Como nós vimos, a igreja de Laodiceia, ela se vangloriava da sua riqueza. Ela dizia que era rica e se vangloriava disso, mas na verdade Jesus declara que essa igreja verdadeiramente era miserável e pobre. Tudo nos faz crer que o declínio espiritual da igreja de Laodiceia, dos cristãos, os membros daquela igreja, tinha sido causado esse declínio por seu orgulho, por sua soberba, por sua arrogância. A mentalidade materialista do mundo tinha invadido o coração daqueles cristãos, tinha invadido a igreja, tinha se infiltrado sorrateiramente ali, distorcendo os seus valores. Começou a usar os valores humanos, como a riqueza material, no lugar dos valores eternos do reino de Deus. Aliás, preste atenção, meu querido e minha querida. A contaminação de igrejas e da vida dos seus membros por valores do mundo tem sido um grande mal, identificado na atualidade, nos nossos dias. O orgulho passa a se agigantar, a soberba passa a dominar a vida das pessoas, as suas atitudes, mas Jesus não nos deixa desamparados. Louvado seja o nome do Senhor. Ele jamais nos abandona, Ele jamais nos deixa. Ele sempre oferece uma solução, uma saída. Ele diz, como vemos no versículo 18 do capítulo 3 do livro de Apocalipse: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Esse ouro refinado pelo fogo é a verdadeira riqueza celestial. Uma riqueza que nós só podemos adquirir, nós só podemos alcançar por meio de provações, por meio de lutas, de desafios. Deus prova você, Deus prova a mim, Deus nos testa, nos coloca à prova. Nós temos lutas pela frente e até mesmo sofrimentos. Cristo, ele estava afirmando que os cristãos laodicenses precisavam ser provados pelo fogo das tribulações para recobrar os valores perdidos da verdadeira espiritualidade. Veja que Cristo afirma no versículo 19 do texto bíblico sobre o qual estamos meditando o seguinte: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Ou seja, o incomparável amor de Deus por você, o incomparável amor de Deus por mim, nos faz passar por provações, nos submete a provações, de modo que nós recobremos o juízo. E com o juízo nós recobremos também os valores da verdadeira espiritualidade. Recobremos os valores perdidos dessa espiritualidade genuína. O terceiro passo para restaurar o verdadeiro amor, além de resgatar o fervor da fé e recobrar os valores perdidos, é recuperar a visão espiritual. Recuperar a visão espiritual. Os cristãos laodicenses, eles estavam cegos para a realidade. Não conseguiam enxergar a realidade. Havia uma venda ali diante dos seus olhos. Jesus afirmou isso. Viviam a ilusão de que possuíam, ao lado das riquezas materiais que efetivamente eles tinham, também riquezas espirituais. Pensavam que tinham virtudes cristãs, mas estavam iludidos. Eles se orgulhavam disso, apesar de Jesus declarar que estava
ponto de vomitá-los. Quando o cristão aprofunda a sua comunhão com Cristo, sua visão espiritual se torna mais aguçada, se torna mais sensível às coisas do Senhor. Se nós nos alimentarmos constantemente da palavra de Deus, se nós buscarmos a face do Senhor por meio da prática da oração, se nós nos empenharmos no serviço cristão, integrados em algum ministério da igreja, nosso relacionamento com Cristo vai se tornando mais íntimo, vai se aprofundando, e a nossa vida espiritual tende a se ampliar, a se enriquecer. Portanto, a solução, meu querido e minha querida, é aplicar sobre os olhos não colírio especial produzido pela igreja de Laodiceia, mas o colírio celestial do Senhor. Porque esse é o único que recupera a nossa visão espiritual. O remédio que o cristão sincero precisa não é encontrado nas farmácias por aí. Não. O remédio que o cristão precisa só pode ser encontrado no consultório do médico dos médicos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É possível, preste atenção a isso, é possível que o Senhor, para recuperar a nossa visão, Ele precise provocar alguma irritação nos nossos olhos, promover alguma irritação, como provavelmente aconteceu com aquele cego de nascença. Esse relato está registrado lá em João 9, especialmente os versículos 6 e 7. Aquele homem era cego desde o seu nascimento, mas Jesus aplicou saliva e terra em seus olhos, como nós lemos ali. Mandou que ele fosse lavar os olhos no tanque de Siloé, e aquele homem voltou enxergando. É muito provável que ele tenha experimentado essa irritação nos olhos, mas logo em seguida Jesus, ele lhe deu a visão. O homem que antes nunca tinha visto, ele passou a enxergar. Jesus, meu querido e minha querida, é o único que pode ser bem sucedido nessa operação. Essa operação de recuperar inteiramente a nossa visão espiritual. Entregue, portanto, a sua vida inteiramente nos braços de Cristo. Saiba que Ele está cuidando de você. O Espírito do Senhor está aqui, nesta manhã. Ele está tocando a sua vida. Ele quer fazer algo novo, algo diferente na sua existência. Finalmente, o quarto e último passo para restaurar o verdadeiro amor é vestir as vestes da santidade. Os cristãos de Laodiceia pensavam estar vestidos com esplendor. Produziam tecidos finos, produziam essa lã preta famosa, mas Jesus afirma que eles estavam nus, estavam despidos. A nudez deles representava a sua derrota, representava a sua humilhação. Eles podiam adquirir tecidos finos nos mercados ali da cidade, mas isso não bastava para suprir as suas verdadeiras necessidades. Eles precisavam vestir as vestes brancas da santidade de Deus. Nesse sentido, o apóstolo Paulo, na carta que ele escreveu aos Coríntios, a segunda carta, escrita aos Coríntios, lá no capítulo 7, versículo 1, ele diz: purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. É interessante observar que não há nenhuma referência na carta que Cristo escreve à igreja de Laodiceia a problemas morais. Cristo não fala, não menciona problemas morais, não menciona nenhum desvio doutrinário. Assim mesmo, essa igreja causa náuseas no Senhor. Essa igreja, portanto, precisava urgentemente de um avivamento espiritual. Precisava reviver espiritualmente. Faltava
aos cristãos daquela cidade humildade. Faltava quebrantamento. Eles precisavam chorar. Faltava choro por causa do pecado, fome da palavra de Deus. Precisavam, enfim, ser cheios do Espírito Santo. Entusiasmados. Estavam sofrendo de apatia, de aridez espiritual. No versículo 19 desse belíssimo texto das Escrituras, Jesus afirma que eles precisavam de arrependimento. Precisavam voltar-se para Cristo, dar as costas para o pecado da arrogância, da soberba, da autossuficiência excessiva. Ao se arrependerem de seu afastamento de Cristo, da sua mornidão, eles poderiam avançar, ir mais adiante no seu processo de santificação, se tornando mais parecidos, mais semelhantes ao Senhor, dando testemunho de terem realmente adquirido a conduta e o caráter de Cristo, o caráter cristão. Veja que a igreja de Laodiceia também não recebe nenhum elogio do Senhor. Cristo escreve a 7 igrejas. Essas cartas estão registradas no livro de Apocalipse. A última delas, a 7ª, é a igreja de Laodiceia. E a essa ele não elogia. As demais são elogiadas em algum ponto, mas os cristãos laodicenses não são alvo de qualquer elogio do Senhor. Os cristãos daquela cidade estavam ocupados demais, elogiando a si mesmos. Eles não precisavam ser elogiados por Cristo. Bastava eles elogiar-se a si mesmo. Acreditavam estar glorificando a Deus, mas na verdade estavam envergonhando o nome do Senhor com a sua nudez espiritual. Precisavam vestir as vestes da santidade urgentemente. E nós? No que toca a você e a mim, como está a nossa vida com Cristo? Você e eu, será que nós temos envergonhado o nome do Senhor, ou nós temos glorificado o nome de Cristo Jesus com as nossas vidas, com o nosso testemunho, com o nosso exemplo? Será que o testemunho que nós temos dado ao mundo é um testemunho de santidade? Aquele que tem poder, que é capaz de atrair vidas para Cristo? Este é o momento de refletir sobre isso, com sinceridade, com seriedade, diante do Senhor. Nós clamamos ao nosso bom Deus nesta manhã, para que nos dê forças para restaurar o verdadeiro amor na nossa vida. Que esse amor ao Senhor seja um amor íntegro. Que Ele nos ajude a dar os passos necessários para isso, resgatando o fervor da nossa fé, recobrando os valores perdidos, recuperando a visão espiritual e finalmente nos vestindo com as vestes da santidade. Certamente Deus nunca, jamais deixou de amar você. Você crê nisso? Deus nunca deixou de amar você. Ele já deu a prova definitiva desse amor, lá na cruz do Calvário. Você não precisa de prova maior do que essa. Jesus ali se ofereceu, de braços abertos na cruz, um sacrifício único, perfeito, completo, suficiente para a sua salvação. Ele não merecia estar ali, mas nós sim merecíamos, porque nós temos dado muitas vezes as costas para Deus. Não temos sido aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Que o nosso Deus nos ajude a compreender esse seu tão grande amor. Ele ama você e a mim apesar de nós. Mas Ele quer que nós nos tornemos pessoas melhores. Esse é o projeto de Cristo para a sua vida.
Esse é o projeto dele para a minha vida. Jesus jamais vai permitir que você se perca, não há a mínima possibilidade que isso aconteça. E é por isso que está escrito lá no livro de Provérbios, no Antigo Testamento, capítulo 3, versículo 12: o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai ao filho a quem quer bem. Deus permite, muitas vezes, nós às vezes não compreendemos, mas Ele permite que pessoas, que igrejas passem por tempos de tribulação, tempos de dificuldade, de lutas difíceis, exatamente para que se arrependam do seu orgulho, se arrependam da sua soberba, da sua arrogância, se humilhem diante do Senhor, reconheçam que sem Ele nada podemos fazer. Ele é o nosso Salvador, aquele sem o qual nossa vida perde o sentido. Nada podemos fazer de proveitoso para as nossas vidas e para a vida daqueles que caminham conosco, sem Cristo no nosso coração. Cristo faz um convite, aliás, Ele renova um convite para você, para mim. Esse convite está registrado no versículo 20 do capítulo 3 do livro de Apocalipse. Nós lemos isso no início. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. O desejo do Senhor, portanto, é participar da sua vida. Ele quer participar da sua vida. Ele quer ver cada um de nós participando também da vida dele. Seu desejo é que nós permaneçamos sempre nele. Mas Ele não vai forçar a entrada no seu coração, no meu coração. O nosso Senhor, Ele é tão delicado. Ele nos concede livre-arbítrio para decidir a respeito do nosso destino. Ele não força a entrada. Ele não entra a fórceps no seu coração. Não há a mínima possibilidade disso acontecer. Há no seu coração, minha querida, há no seu coração, meu querido, uma porta sem maçaneta pelo lado de fora. Não há maçaneta. Portanto, essa porta ela só pode ser aberta pelo lado de dentro. E o Senhor respeita a sua decisão de abrir ou não abrir. Mas se você atender o convite do Senhor, se você abrir a porta da sua vida a Ele, então preste atenção, Ele vai cumprir a promessa dEle. As promessas, uma a uma. Sobretudo aquela contida no versículo 21, que foi lido aqui. O penúltimo desse texto belíssimo da Bíblia, que diz: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Eu quero concluir com uma história de uma pequena cidade da Bélgica, do século XVIII, que ilustra bem tudo aquilo que o Senhor está falando ao seu coração, ao meu coração, nesta manhã. Todos os habitantes dessa cidade belga trabalhavam na lavoura, nos arredores da cidade, na área rural, e só voltavam para casa no fim da tarde. Acontece que a chegada de um circo, aquela pequena cidade, alterou os hábitos dos seus habitantes. Quando eles voltavam da lavoura no fim da tarde, antes de irem para casa, eles passavam no circo. Ali eles se divertiam, riam muito com a apresentação, sobretudo dos palhaços. Certo dia, esses palhaços perceberam que um incêndio tinha começado num galpão da cidade e iria destruir completamente a cidade, se não fosse logo combatido, se não fosse logo apagado. Os palhaços imediatamente, sem tempo inclusive para tirar a fantasia de palhaços, correram para a área rural, onde a população estava trabalhando, e chegaram ali acenando, dizendo que havia um incêndio, e o povo começou a rir.
O povo ria, à medida que os palhaços pulavam, acenavam, comunicavam a existência do incêndio. O povo ria, pensando que era brincadeira de palhaço. O povo não levou a sério os palhaços. E a cidade foi completamente destruída. Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã, Ele continua sempre nos comunicando uma mensagem de salvação. Ele bate a porta do nosso coração sem cessar. Ele não se cansa de fazê-lo, mas muitos não levam a sério. Ficam desfrutando das coisas do mundo, coisas passageiras, coisas efêmeras, fugidias, sem assumir um compromisso verdadeiro com o Senhor, com o reino de Deus. Às vezes apenas falam com Jesus assim pelo buraco da fechadura. Contemplam a silhueta do Senhor ali pelo buraco da fechadura. Fazem uma oração, um pedido de socorro, mas não abrem a porta, não deixam que Ele entre em suas vidas. Cristo quer entrar definitivamente na sua vida, na minha vida. Eu creio, você crê. Cristo quer entrar em nossas vidas, fazer a diferença completa na nossa existência. Se você deixar, sua sala de jantar vai se transformar na sala do trono de Deus. Sua sala de jantar vai se transformar na sala do trono de Deus. E você vai receber a coroa da vitória. Essa carta de Cristo à igreja de Laodiceia é uma mensagem desafiadora. É uma mensagem de profunda esperança para você e para mim. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Senhor Jesus está dizendo hoje aqui ao seu povo, aos seus filhos amados. Curve a sua cabeça. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Deus, por essa palavra contida no livro de Apocalipse. Que nós tenhamos a capacidade de encarnar essas lições em nossas vidas, Deus. Que nós possamos dar os passos necessários para viver a vida verdadeira, a vida cristã genuína. Deus, resgata o fervor da nossa fé, recobra os valores eventualmente perdidos. Deus, recupera a nossa visão espiritual e nos veste com as vestes da santidade, para que nós possamos ser verdadeiramente sal, luz no mundo, tenhamos nossa vida transformada e possamos ser um canal para a transformação de outras vidas, para atrair outras vidas para Ti. Nós cremos que o Teu Espírito está aqui, com liberdade, Deus, fazendo uma obra, aperfeiçoando a Sua obra nas nossas vidas. Nós sairemos daqui encharcados de alegria e de esperança, porque Tu nos tocaste nesta manhã. Nós pudemos perceber a Tua ação abençoadora sobre as nossas vidas. Continua conosco, não só deste culto, mas ao longo de toda a nossa vida. Oramos nesse sentido, em nome e para a glória exclusiva do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém.